Boa noite. Hoje, 14 de maio de 2025, que Deus abençoe a todos. Estamos começando a nossa reunião de radiação de cura e hoje o salão está cheio, né? Como sempre, cheio, graças a Deus, porque a nossa casa e o nosso trabalho ele está sendo divulgado com a verdade e com a lealdade do nosso grupo. E eu quero aqui falar sobre o nosso irmão, um grande médium, Divaldo Franco, que desencarnou ontem, e deixar aqui não o meu sentimento, o meu agradecimento. Divaldo foi um médium fantástico. Ele foi o guardião da doutrina espírita. E hoje eu vejo que a doutrina, depois que Divaldo se foi, ela está começando a desabar. Eu falo em doutrina. Por que a doutrina? Eu falo na doutrina. Porque foi isso que ele deixou de mensagem para nós, como Chico falava da doutrina, não da religião. Não tem religião, tem a doutrina. Nós médiuns, eu me classifico, né? Eu sou um médium, né? Sou um médium do Sahari. Eu não sou guardião da religião e nem tampouco da doutrina. Eu já sou o médium, vou ser lembrado por isso, da cura através da medicina espiritual, que é a que vai crescer dentro do nosso mundo, dessa medicina mafiosa. Eu denuncio isso, a máfia das farmácias, dos remédios. E aqui não tem remédio. Aqui a gente mostra que muitas coisas aqui não precisa você ficar se intoxicando, porque tem como resolver. E eu sou um médico, guardião da medicina espiritual, através do Dr. Sahari, que ele está provando cada vez mais. E a única forma das pessoas conhecerem melhor vem aqui. Não é Globo, Record, quer que seja que venha aqui não, que eu não aceito. E vão entrar aqui e vão falar, desliga tudo. E eu processo, se me botar na televisão como tentaram, eu processo, porque eu não estou aqui para poder fazer sensacionalismo. Eu estou aqui para divulgar a caridade, porque é ela que salva. Para mim, a salvação, para mim, o que é salvação? A salvação é eu salvar você da sua dor, do teu sofrimento. Isso para mim é salvação. Salvar você para que você não faça mal às pessoas, para que você siga no caminho e o exemplo que o nosso irmão Jesus deixou para nós. E eu tenho aqui uma passagem da Bíblia, eu sempre falo, né? Intuído pelos Espíritos da Verdade, que está lá em João 2:25, que é assim: ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, ele sabia o que havia no homem. E aqui o título que o Espírito deixa, que é através de Emmanuel, que é o Espírito que Chico Xavier é o mentor dele, como meu mentor é o Sahari. E ele fala assim: a exemplo do Cristo. A exemplo, para você seguir. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem. Não, ele sabia de tudo. Mas nunca se deixou impressionar negativamente, porque ele era positivista.
E quem é positivista é pessoa de fé. Outro dia eu falei muito sobre isso aqui, em uma das minhas palestras. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Fez Zaqueu entender, fez Zaqueu, aliás, sair da materialidade e viver pelo Espírito, para auxiliar as pessoas. Não desconhecer que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. E quando ele salvou Madalena da condenação das pedras, daqueles, vamos falar assim, aquele povo imbecil, quando ele disse assim: quem não pecou aqui, atire a primeira pedra. Todo mundo lavou a pedra e saiu de fininho. E ela ficou toda feliz com aquilo. Aí ele falou para Madalena: vá e não peque mais. Quer dizer, ele sabia que ela fazia coisa errada, mas ninguém pode julgar ninguém, condenar ninguém, a não ser a lei divina. E a lei divina, a lei do homem, ela tem que estar dentro da lei divina. É que a nossa lei não tem isso aqui. Era para ter. Lá na Constituição, quando você vai assumir um comando e tal, eles mandam botar a mão na Bíblia e a mão na Constituição. Mas aquilo não é cumprido. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, é o sabidão, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Nicodemos era narcisista, se achava, não dividia nada com ninguém. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Então, em Simão Pedro, ele fez de Simão Pedro o guardião dos cristãos. Quem era o cristão? É a religião? É você o cristão? Cristão fala que é o povo de paz, o povo do amor. Você está incluído nisso? Você que diz assim: eu sou cristão, você não. Eu sou homem de Deus, e para ser homem de Deus você tem que ir lá para a minha igreja. Você tem que se arrepender e ir para as águas de Jesus. Será que é isso mesmo? Eu sou cristão porque eu saí do mundo. Que mundo é esse? Então, você está no exemplo de Nicodemos, na vaidade. Cristãos é o povo que Jesus escolheu para que ele tivesse como dar mensagem para onde ele teria que dar. E Pedro falou: para você entrar aqui na patota, você tem que se batizar para as águas. Ele falou: bom, tudo bem, toca a água minha aí, vamos lá, quero ser da galera. Se batizou naquela turma. E a turma do cristão até hoje. Será que existe cristão mesmo, é verdade? Esse aqui foi cristão, porque ele levou o cristianismo aquilo que realmente tinha que ser levado, que é o amor. Amar o seu semelhante, amar o seu próximo. Bem explicado. A exemplo do Cristo. Ele vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Ah, esse eu gosto. Tomé, eu abraço esse cara. Era ele que experimentava tudo. Quando eu falava: ó, alguém passou ali na rua e eu não vi. Se ele não viu, Jesus voltou, sentou à mesa com os apóstolos, ele chegou atrasado. Quando ele chegou, Jesus já foi. Eu falei: não vi. Me conta. Queriam excluí-lo. Eu falei: não, eu quero saber, mas Jesus voltou. Eu falei: eu não vi.
Ó, deixou aqui a marca dele, falei, será que é dele? Por isso que ele diz, vê as dúvidas de tormento sem desampará-lo. Eu não acredito nessa palavra. Para mim era o melhor que tinha. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Será que você já foi Judas um dia? Eu aprendi na segurança pública uma coisa que um colega, e na segurança pública tem muito sobre isso, sobre a corrupção, e eu não gostava muito dessa coisa de corrupção comigo, não. Primeiro que eu tinha medo, eu tenho medo de cadeia. Segundo que eu achava que aquilo não era muito certo. Eu era metido a certinho ali. E um colega falou assim para mim, ninguém é incorruptível. Verdade, nós não somos incorruptíveis. Me deixa com fome para ver. Me deixa com frio. Me deixa com muito calor. Se eu não tiver condições de agir, eu vou me corromper. Mas como faz para você não se corromper? Se previna. O homem prevenido, dificilmente ele vai se acidentar. Então, Judas, eu não condeno Judas, se corrompeu, e muito dinheiro, para ele acusar quem era Jesus. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e aquinhoar cada espírito em eficiente recurso e renovação do bem. E termina aqui assim: não condenes, viu? Pois o próximo, não condenes, pois o próximo, porque nele observes as inferioridades e a imperfeição. Olha para si. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a si, a verdade é que você se conhecer. Vem meu paciente aqui, a primeira coisa que eu falo para ele: você se conhece? Ele se enche de vaidade. Eu me conheço. O que você está fazendo aqui? Não, porque eu estou deprimido. Eu falei, você se conhece? E quando eu faço ele se conhecer, ele começa a se libertar. Sabe? No primeiro dia de sessão comigo, ele já sai dali pensando, caramba, será que é isso mesmo? Eu faço ele regressar, para ele ver de onde está o problema. Geralmente, a gente sempre acusa alguém. A gente acusa o cachorro, o gato, o ex-companheiro, a ex-companheira, ou a companheira, ou companheira, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu vizinho. A gente acusa. A exemplo de Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, mas dificuldade do nosso presente, recheado de hesitações e de erro, mas nem por isso deixa de estendermos amorosamente as mãos. É por isso que na minha oração eu falo dos presídios. Eu peço piedade para aquele que está lá encarcerado. Ele está lá injustamente. O Espírito Santo fala que ninguém está injustamente em lugar nenhum. Aí eu não fiz aquilo, me acusaram e tal. Mas tem algo no passado que você fez. Então está na hora de você pagar uma coisa que você não fez nessa encarnação. Olha que legal. Então aquela pessoa está lá dentro da prisão, pagando por uma coisa que ele fez no passado. E não sabe, porque ele veio para isso. Então eu peço para essas pessoas, e aquele que sabe que fez, eu peço para que ele se arrependa, que ele pare de fazer aquilo. Porque, como Jesus fala, perdoa que ele não sabe o que faz. Essa é a nossa mensagem de hoje. E, como sempre, vocês põem lá no domingo, nas nossas redes sociais,
Você que faz uma lista bacana, o nosso trabalhador aqui, ele pega a sua lista de uma pessoa só e bota bastante gente. Eu espero que você esteja conosco para pedir por todas essas pessoas aqui. Como você passa numa igreja, não estou criticando, presta atenção. Tem uma pessoa na porta, quer botar seu nome aqui no livro? Se você botar o nome no livro, você pergunta assim, que hora vai ser a oração? Vai ser às 9 horas. Acho que eu vou estar trabalhando. Então não põe. Porque você tem que participar. É o momento que você tem que participar. Eu tenho história de pessoa que faz isso aqui e está tomando cervejinha mesmo. Eu estou trabalhando para ela com todo prazer. Aí eu falo assim, todos esses aqui serão curados, menos ela. E esqueceram de mim, ué? Você pediu para essas pessoas automaticamente. E você não ajudou porque a sua caridade, ela é mais importante. Isso aqui é o seu desejo. Então fica tão automático que a gente põe aqui. E se você puder participar, por favor, eu vou começar agora. E vai ser de suma importância que você participe. Aí, funcionar vai. Mas eu quero que funcione com você. Então, vocês sabem que a água, isso não é um ritual. A água é energia. Eu aprendi isso, né? E você põe um copo d'água ao seu lado, uma garrafinha d'água, como eu sempre falo. Se você estiver tomando conta de alguma pessoa enferma, acamada, põe lá uma aguinha para ela também. Fique quietinho. Se tiver barulho, procure sair fora desse barulho e tal, porque nesse momento nós vamos fazer irradiação. E a irradiação, ela não vai sair do meu poder, não. Vai sair daqueles que eu vou invocar. E nesse momento eu invoco. Então vamos preparar. Vocês sentam, abrem as mãos, respira bem fundo, fecha os olhos. Se quiser ficar com os olhos abertos, sem problema. Eu vou botar uma musiquinha. Ela tem o efeito de penetrar dentro do seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele está lá entre o simpático e o parasimpático dentro do seu cérebro, o seu Deus autônomo. Olha que bom. Então, em silêncio, respirando devagar, só me ouve. E nesse momento você pensa no seu problema, ou no problema daquelas pessoas que você pediu por ela. Tem mais valor ainda do que o seu problema. Pensa, você que está desempregado e quer seu emprego, bota currículo e nada acontece. Vai ser agora. Eu creio, eu quero, eu desejo o seu bem, eu desejo que você mereça. Você que está com câncer, eu creio que você vai curar agora. Eu creio. Porque eu tento seguir o exemplo de Jesus. Olha o que eu falei, eu tento. E eu sigo muito o exemplo dele. Quando a vida me deixa eu pensar. A vida não me deixa eu não me corromper. Então, ninguém corruptível, como Judas foi corrompido. Então eu tento, desse mundo,
que eu vim para poder provar. O mundo, como o Espírito fala, que nós somos carne podre. Se falharmos, a gente apodrece. A gente tem mau cheiro. É esse mundo que nós vivemos. Acredite, você não é melhor do que aquele mendigo que está lá no chão, aquele cracudo. Você não é melhor do que ele, não. Se ele está ali, porque ele optou por estar ali. Mas aqui eu vou pedir por ele, para que ele saia daquilo ali. Então, nesse momento eu invoco o Espírito Santo de Deus, invoco meu irmão Jesus, Mãe Maria, eu invoco a todos os espíritos benevolentes nesse momento, e o meu mentor, Dr. Sarrari, toda a sua falange. Eu invoco aquele santo que você venera. Eu invoco o teu pastor, seu Pai Santo, seu dirigente do centro. Eu invoco que eles não puderem estar em corpo, que ele venha em espírito para cá. Se ele é do bem, o espírito dele se transporta até aqui. Eu invoco para vir junto comigo, falar com o papai, falar com o Espírito, que é a causa primária de tudo que acontece nesse universo. Esse é o Rei, e ele não tem forma, ele é uma energia, e eu invoco. Então, Pai, pedimos encarecidamente piedade para essas pessoas. Eu sei que elas merecem. Como acabei de falar da palavra de Jesus aqui, do exemplo que Jesus sabia de tudo aquilo, mas ele perdoava. E eu peço, Senhor, perdão por essas pessoas. Não que livre ela das mortes, não, mas que livre elas da vaidade, da usura, para que elas acordem para o mundo e progridam, porque você está aqui para isso, para progredir. E como o Senhor fala, só tem um jeito de você progredir: sentindo dor, porque é na dor que você entende quem é você. Então, Pai, como Jesus nos ensinou a falar com você, foi Ele o seu interlocutor, o seu médium, e uma só voz, uma só língua. Eu só tenho uma prece, somente ela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Livra, Senhor, de todos os males, se assim merecemos. Graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nosso irmão Jesus, a todas as entidades aqui invocadas, bebam suas águas.